O Dia da Consciência Negra é amanhã, né? Tem uma série de ações, atividades, eventos, amanhã manifestações, inclusive, em relação ao Dia da Consciência Negra. Mas uma medida muito importante que aconteceu, uma aprovação muito importante que aconteceu, foi no Senado ontem. O Senado aprovou um projeto de lei que tipifica a injúria racial como racismo e estabelece pena de 2 a 5 anos de prisão para quem cometer o crime. O texto segue agora para a Câmara. Em outubro, o STF já havia definido que o racismo era imprescritível e também equiparou injúria racial ao crime de racismo. O relator desse projeto, o senador Romário, falou a respeito. O PL que agora aprovaremos, com o apoio das senhoras e senhores senadores, é uma prova adicional de que a sociedade brasileira deseja enfrentar e combater o racismo estrutural que ainda nos assola. Racismo que se revela em termos ofensivos, ainda utilizados na pouca presença de negros em postos de liderança ou na pouca referência à história negra e símbolos africanos em nossas escolas. Ainda testemunhamos, infelizmente, manifestações racistas em nossos estádios, em nossas ruas, espaços públicos e privados. Mas deixaremos hoje aqui a lição para todos que devemos ser. Falando, coloca aqui na tela para mim, o Romário, depois da aprovação até aqui, ele na hora colocou, vamos ouvir um trechinho aqui, ó, ele falando sobre... Um negro. Aqui sentado nessa cadeira carrego comigo todos os símbolos de um Brasil que acredito, plural, multirracial, com mobilidade social e rico em talentos e diversidade. Um Brasil que sabe e deve respeitar a diferença, a luta, incansavelmente por um futuro melhor. E a gente também tem o senador Paim falando a respeito disso. Vamos ouvir aqui também um trechinho dele. Obrigado, presidente. E quero reafirmar o que eu disse antes. Vossa Excelência, eu estou nessa casa, presidente, com esse mandato vai dar 40 anos. Vossa Excelência, com certeza, está fazendo a diferença na presidência do Senado, tanto pelo seu pronunciamento, um belo pronunciamento que vai ficar na história desse parlamento, como também a forma como tem pautado questões que são fundamentais para todo o povo brasileiro. Parabéns, presidente. Eu quero rapidamente cumprimentar... Aí um trechinho do Paulo Paim, que estava celebrando, ele até na hora que ele fez ali a votação e apresentou, ele falou assim, esse crime não é apenas contra a vítima, mas é uma ofensa contra a dignidade do ser humano. A gente convidou a participar conosco aqui do programa o advogado Daniel Bento Teixeira, ele é diretor executivo do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdade, e a gente convidou também a repórter do UOL Eco, a Camila Freitas, comigo nessa conversa também, os dois aqui já na tela comigo. Olá, doutor Daniel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Boa tarde, Fabiola, agradeço o convite. E a Camila Freitas, olá, boa tarde, Camila. Tô sem o som da Camila, eu acho que tá desligado aí o seu som, Camila, vê. Agora vai. Não foi ainda, não foi. Vamos, enquanto isso enquanto vai ajustando o som da Camila, a gente já vai ouvindo o Daniel, que eu queria entender, Daniel, qual é a importância, é importante dizer também isso, foi aprovado no Senado, veio uma decisão do Supremo que reforçou totalmente essa aprovação lá no Senado, mas segue agora a Câmara. Mas, pelo que tudo dá a entender, né, vai passar na Câmara também. Qual é a importância dessa aprovação? Olha, primeiro parabenizar, né, o senador Paulo Paim, que é incansável nessa luta contra o racismo há tantos anos, o senador Romário, por toda a manifestação que fez, né, em seu discurso. É fundamental que a gente possa avançar em uma discussão que é latente há muito tempo em relação à injúria racial no Brasil, porque é como se ela não fosse uma manifestação do racismo, né? Por muito tempo, esse era o entendimento. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar que o racismo é um sistema de opressão que hierarquiza pessoas de acordo com pertencimento étnico-racial, ou seja, se sou branco, se sou negro, o racismo ele valoriza diferentemente a minha vida. E a gente precisa, de forma retumbante aí, e recorrente, dizer o contrário, não é? Que, na verdade, somos iguais e que, quando a gente olha para o nosso sistema jurídico, é necessário que haja
essa evolução, digamos assim, em relação aos tipos penais. Por quê? Porque, por muito tempo, no caso da injúria racial, a gente tinha casos que eram desclassificados para injúria racial, né, casos de racismo, que faziam com que o prazo decadencial de 6 meses transcorresse e aí a vítima não tinha como pleitear, né, uma resolução desse caso na justiça. E agora, a importância dessa alteração além de corroborar, justamente como você falou, com decisões que já vêm sendo tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, é aumentar a pena de acordo com a gravidade que esse crime tem e colocar esse crime na lei de discriminação racial, na lei do crime de racismo, o que faz com que a gente tenha maior segurança jurídica, né, do ponto de vista de que, inequivocamente, estamos falando de racismo no caso de um xingamento racial. Dá um exemplo para a gente de casos de injúria racial e que antes não eram considerados crime de racismo. Coloca para a gente aí alguns exemplos, só para as pessoas terem bem claro do que a gente está falando. Então, recentemente, nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, houve um caso de uma senhora, né, com mais de 70 anos, e que ofendeu uma frentista, né, num posto de gasolina, citando que era uma negrinha, enfim, preguiçosa, colocou atributos pejorativos. Então, esse xingamento, que tem conotação racial, ele é injúria racial. E, por muito tempo, não se entendeu esse tipo de conduta como crime de racismo. Por isso que os tribunais vêm corrigindo, né, esse entendimento numa evolução que já trouxe a imprescritibilidade, né, para esse crime de injúria racial. Então, é isso que os tribunais já vinham fazendo, né, tornar esse crime imprescritível como manifestação do racismo, ou seja, sempre podendo ser processado. E agora o Senado dá um passo a mais, né, de reconhecer, além dessa dimensão de imprescritibilidade e inafiançabilidade, né, a gravidade do crime do racismo, também avança para aumentar a pena e colocar essa discussão na sociedade com segurança jurídica. Importante. Agora, as provas que a pessoa precisa apresentar, Daniel, o que serve de prova? Hoje a gente tem celular na mão, né, que filma tudo, que registra. E isso tem sido uma maravilha para poder denunciar crimes como esse de racismo. Isso vale, quer dizer, quando a pessoa sofre, a gente teve essa semana mesmo o caso de um influenciador digital que foi entrar numa loja, né? E aí a polícia veio e falou: você entrou e saiu rápido demais da loja. E aí parou e tudo mais. Isso é um tipo de uma injúria racial? É ou não é? Pode ser classificado com isso? Você filmar isso, você se protege? Você pode usar isso como prova? Então, um caso assim, em tese, é de discriminação racial, né? Um tratamento diferenciado em função desse pertencimento étnico-racial, em função da pessoa ser negra. Essa questão da prova, Fabiola, é fundamental, como você colocou. A gente tem visto casos, né, que têm tido repercussão mundial, como o do George Floyd, e nacional, né, e até internacional também, como o caso do João Alberto Freitas aqui no Brasil, em supermercado, né, e que demonstra o quão importante é essa dimensão da prova, e que pode ser também por testemunhas, pode ser por diversos meios, mas é fundamental que a gente tenha, além da legislação avançando no sentido de condenar com mais gravidade os crimes oriundos do racismo, que a gente tenha também efetividade disso do ponto de vista judicial, né, jurisdicional, ou seja, que haja aplicação por parte do judiciário, né, de acordo com esse entendimento previsto em lei. Então, que a gente tenha essa condenação efetivada do ponto de vista prático também. Falar sobre o Dia da Consciência Negra. A gente não está aqui com a nossa convidada Camila, a gente teve um probleminha aqui técnico e a gente está tentando resolver. Vamos ver se ela consegue voltar, tomara que sim. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui, Daniel. Amanhã é o Dia da Consciência Negra, dia 20. Queria saber de você, o que representa essa data, Dia da Consciência Negra? Ela foi criada em 2003, de lá para cá. Temos conquistas a celebrar?
O que temos ainda pela frente que precisa entrar na luta e que precisa ser transformado no Brasil, Daniel? Olha, representa muito o dia 20, remete a Zumbi dos Palmares e, sobretudo, a luta da população negra no Brasil por reconhecimento dessa contribuição civilizatória na história do Brasil e, atualmente, né, numa ideia de igualdade que também precisa ser efetivada. Eu diria que uma conquista que a gente teve recentemente no Brasil é tirar a discussão sobre a temática racial do tabu, do silêncio. Por muito tempo, o mito de democracia racial no Brasil, que começa, né, a partir do livro Casagrande Senzala e das interpretações de que as relações raciais sempre foram harmônicas no Brasil, mesmo no período da escravidão, que a gente sabe que é mesmo um mito, afinal, as resistências negras sempre tiveram presentes, inclusive a mais famosa e significativa, que foi Palmares. Então, quando o dia 20 de novembro remete à memória de Zumbi dos Palmares e à luta do povo negro, tira o tema desse silenciamento, coloca em pauta na sociedade brasileira, e eu acho que a gente tem visto quanto que isso é algo que não dá para voltar para trás mais. Então, é uma conquista esse debate ser hoje de forma ampla, como está na sociedade, mas isso precisa também ser traduzido em exercício de direitos, né? A gente tem avançado em educação, nas universidades, uma presença negra que aumenta muito, mas do ponto de vista de trabalho, por exemplo, né? As empresas, outras instituições empregadoras, a gente ainda vê um longo caminho pela frente. Então, é necessário que a gente consiga traduzir todo esse debate que tem acontecido em exercício efetivo de direitos humanos. Prática, né? Sair só do discurso do blá blá blá, né, Daniel? Sair do discurso do blá 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 e virar realmente uma prática e principalmente de toda a sociedade, de toda a sociedade. Está falando da parte do governo, da sociedade privada e por aí vai. A Camila está de volta, acho que a Camila já voltou. A Camila Freitas, agora sim, Camila. Vamos lá, a gente seguiu aqui adiante no papo, mas queria voltar com você para saber também a sua opinião em relação à aprovação desse projeto de lei que tipifica a injúria racial como crime de racismo. A sua análise. Claro. Vocês me ouvem bem agora? Sim, sim, sim. Que ótimo. Desculpa a gente aí pelo probleminha técnico. Eu queria voltar um pouco na fala do senador autor do projeto, Paulo Paim, do PT, que comentou que, no caso, né, o crime de injúria, ele não ofende somente a uma pessoa, mas a dignidade humana de modo geral, né? E é disso que a gente fala quando a gente aborda a questão do crime de racismo, né? Ele vai estar ali não ofendendo uma pessoa em si, mas ele vai estar ofendendo todo um grupo, né? Vai estar cometendo um crime contra todo um grupo. E aí eu fiz uma reportagem recentemente falando sobre a importância da denúncia, né, do crime de racismo, e eu conversei com a Daniela Branco, do DECRAD, que é uma delegacia específica de crimes raciais de São Paulo, e com o Joaquim Filho Adorno Santos, do GEACRE de Goiás, né? Mesma delegacia especializada em Goiás. E o que eles me trouxeram é sobre a importância da denúncia, né? Justamente para que coisas assim como o projeto do Paulo Paim aconteçam com mais frequência. Quando você parte da divulgação do crime ali por meio das redes sociais, que é importante também, né? Você mobilizar a sociedade ali em torno disso, mas quando você parte disso e vai ali para a ação da denúncia, isso é muito importante não só para a punição da pessoa que está cometendo o crime, que, enfim, deixar aqui claro que se trata de um crime, né? O racismo, ele não é uma opinião, ele não aborda ali a liberdade de expressão, você não está falando só de um comentário, não é um mimimi, como as pessoas falam, ele é um crime. Então, ele pode sair ali da divulgação para punição, né, desses criminosos, mas, além disso, é importante, quanto mais denúncia a gente tiver, a gente tem mais dados estatísticos para que se possa fazer mais políticas públicas de combate a esse racismo, né, estrutural aí da sociedade, mas que a gente pode, por meio ali da lei, como o projeto do Paulo Paim, né, a gente possa combater ali por meio de políticas públicas e por meio da justiça também.
E isso é muito importante, a gente também trazer essa informação, que essa lei foi aprovada, que o Supremo Tribunal Federal já também teve esse entendimento, ou seja, quem sofrer isso nesse momento tem que denunciar, tem que filmar, tem que fazer uma gritaria danada. E se a gente acompanha alguém fazer isso com outra pessoa, a mesma coisa, né? Porque não adianta só ser aprovado lá, ter a lei e as pessoas não terem essa informação. Então, acho que o nosso papel aqui dessa conversa é justamente isso, falar, olha, é sim crime de racismo, né? Já tem esse entendimento, já virou lei, vamos colocar isso em prática.